Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 26 de setembro, estamos começando o nosso dia, começando a nossa manhã, meditando a Palavra de Deus, a nossa Lex Divina, a nossa leitura orante. E hoje, quinta-feira, dia de comunhão, dia de unidade, dia de rezarmos pelo Papa Francisco, de confiarmos todo o seu pastoreio, o dom do discernimento, da sabedoria, que o Espírito Santo conduza o pastor da nossa igreja. E juntamente com ele, todos os pastores, os cardeais, bispos, os sacerdotes. Em particular, queremos confiar neste dia aqueles sacerdotes que se encontram hoje com dificuldades no seu ministério, estão cansados, aqueles que estão em crise vocacionais, aqueles que passam por dificuldades na sua saúde física, mental. Que seja um dia de intercessão por toda a nossa igreja. Eu quero também confiar os nossos padres da nossa comunidade, que você possa carregar para que os nossos irmãos se tornem homens de Deus, Homens santos que levam a palavra, homens que de verdade amam servir ao Senhor. E os nossos 3 diáconos transitórios que se preparam agora no final do ano para a sua ordenação. O diácono Marcos, o diácono João Gabriel e o diácono João Batista, que se preparam para a sua ordenação presbiteral. Confiamos também nesse dia cada um deles. Hoje também na nossa igreja se celebra a memória de São Cosme e Damião. Cosme e Damião nasceram na atual Turquia no século III. Médicos de profissão e benfeitores da humanidade enferma. Seus nomes constam no cânon romano. O testemunho de fé que deixaram inspirou a criação de hospitais e a fundação de congregações religiosas dedicadas ao cuidado dos doentes. O exemplo desses mártires nos motive a intensificar o cuidado pelos enfermos de nossas famílias e de toda a sociedade. Então, neste dia, somos provocados a rezarmos com a intercessão de São Cosme e Damião por todos aqueles que se encontram doentes, mas também pelos médicos, para que eles sejam inspirados e conduzidos na medicina, no cuidado com as pessoas. Então, você que é médico, que está nos acompanhando, que está nos assistindo, você que conhece médicos, você que tem médicos na sua família, hoje tire um tempinho para rezar por esses homens e mulheres que têm essa grande missão de curar a enfermidade, de cuidar das pessoas. É uma missão, é uma vocação. Então, que todos os médicos da alma, do corpo, nesse dia possam ser carregados e sustentados pela nossa oração. A liturgia da palavra de hoje vai nos trazer na primeira leitura, retirada do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar ao seu lugar, donde novamente torna a levantar-se, dirigindo-se para o sul e voltando para o norte, ora para cá, ora para lá. Vai soprando o vento para retomar novamente o seu curso. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não transborda. Voltam ao lugar de onde saíram, para tornarem a correr. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi, será. O que aconteceu, acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz, eis aqui algo de novo. Também, esta já existiu no século que nos precederam. Não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que acontecer entre aqueles que viverão depois. A leitura de hoje nos mostra que muitas vezes estamos cheios de nós mesmos, apegados às coisas passageiras. E o ser humano ele vive embalado pela vaidade das vaidades. Então, o livro hoje do Eclesiastes vai fazer essa exortação, Debaixo do céu tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Então, ele vai nos exortar dizendo,
Do que adianta estarmos apegados às coisas do mundo, apegados às coisas supérfluas, do que adianta estarmos apegados a coisas que passam, né? Porque ele vai exemplificar tanto com o sol como o vento. Mas hoje o Senhor nos convida a nos desapegarmos de tudo aquilo que de fato nos prende, né? Entremos nesse dia disposto a nos libertar, né? Libertar o nosso coração de tudo aquilo que nos impede de ver a Deus, que nos impede de entrar nessa comunhão, nessa unidade com o Senhor, na sua palavra, na sua Eucaristia. O salmo de hoje é o Salmo 89. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. O salmo de hoje é um salmo muito belo, um salmo de oração, né, de confiança, de súplica ao Senhor. Primeiro o salmista já traz no refrão, né? Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. O salmista reconhece esse Deus como esse refúgio, né, onde nós podemos confiar, onde nós podemos nos abrigar. E depois ele vai nos lembrar que 1000 anos para o Senhor são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ou seja, o Senhor não para, não se esbarra da nossa dificuldade, da nossa fragilidade, mas um dia para o Senhor vale mais do que 1000 anos, quando a alma se volta para Ele, né? Se arrepende e entra nessa profunda misericórdia. E aí o salmista vai suplicar, né? Tende piedade e compaixão de vosso servo. Senhor, até quando tardareis? Ele vai clamar, né? Senhor, até quando tardareis? Olha para a pobre alma do teu filho e age com misericórdia. Saciar-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Então devemos de fato pedir ao Senhor a graça de, a cada dia, a cada manhã, lembrarmos da bondade do Senhor e da sua fidelidade. O evangelho de hoje, ele é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Então o evangelho vai narrar, né, a morte ali de João, onde Herodes vai questionar sobre Jesus, né, vai ficar perplexo, sobretudo não só sobre Jesus, mas sobre João Batista, o qual tinha sido ressuscitado dos mortos. Ele continuava à procura de Jesus, porque era este que realizava curas e milagres, e ele vai questionar. Então a gente percebe nessa leitura de hoje que Herodes ele procurava ver Jesus, né? Porém a sua ganância, né, pelo poder, pelas honras e riqueza, aprisionava tanto que cegava a sua visão. Então peçamos ao Senhor a graça de não sermos cegos à visão de Deus, à sua presença, não estarmos presos, né, ao poder, à ganância, mas que possamos ver a pessoa de Jesus através das situações e das circunstâncias. Então que nesta quinta-feira renovemos o nosso amor pela igreja, uns pelos outros, esse dia de comunhão e de unidade. E eu quero fazer um convite. Amanhã, aqui no Rio de Janeiro, vamos estar iniciando o nosso Festival das Famílias, aqui da região do Rio. E você é convidado a participar, a estar conosco. Teremos várias atividades, desde a Santa Missa, momentos de palestras com Dom Antônio Augusto, Tatiana e Ronaldo, teremos Dona Nazaré, mãe do Guido Chefe, teremos o casal da nossa comunidade, Nelita e Flávia, responsável pelo ramo dos casais, teremos os nossos consagrados que vão estar também presentes ao longo desse final de semana, onde vai ter acompanhamento, gincana entre família, e teremos o musical Kairós no sábado à noite. E no domingo vamos encerrar com uma orquestra sinfônica. Então venha participar conosco, beber dessa graça,
do festival. Então eu deixo o convite para você e não sai daí, daqui a pouquinho continua com o vídeo, porque nós teremos a catequese do nosso Papa Francisco. Tenhamos uma bela quinta-feira neste dia e que Deus os abençoe. É a 7ª catequese do ciclo de catequeses, o Espírito e a Esposa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Subito dopo il suo battesimo nel Giordano, Gesù fu condotto dallo Spirito. Imediatamente após seu batismo no Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo, assim diz o Evangelho de Mateus. Non è di Satana, ma di Dio. A iniciativa não é de Satanás, mas de Deus. Gesù obbedisce a un'ispirazione dello Spirito. Ao ir para o deserto, Jesus obedece a uma inspiração do Espírito Santo, não cai na armadilha do inimigo. Não. Superata la prova, egli è scritto. Depois de superada a provação, ele, está escrito, regressou a Galileia no poder do Espírito Santo. Gesù nel deserto si è liberato di Satana e ora Jesus, no deserto, libertou-se de Satanás e agora pode libertar de Satanás. è quello che gli evangelisti mettono in luce con le numerose storie di É isso que os evangelistas destacam com as numerosas histórias de libertação de possessos, de possuídos. Jesus diz aos seus adversários: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então chegou a vós o reino de Deus. E Jesus expulsa os demônios com a inspiração do reino de Deus. Oggi assistiamo a un strano fenomeno. Hoje assistimos a um estranho fenômeno relacionado ao demônio. Culturale si ritiene che semplicemente Num determinado nível cultural, acredita-se que ele simplesmente não exista. un simbolo Seria um símbolo do inconsciente coletivo dell'informazione, ou da alienação, enfim, uma metáfora. ma la più grande astuzia del demonio Mas a maior astúcia do demônio é nos convencer de que ele não existe. Como alguém escreveu, é astuto. ci fa credere che lui Ele nos faz acreditar que ele não existe. così E assim domina tutto, domina tudo. è furbo. É esperto. Eppure il nostro mondo tecnologico, No entanto, secolarizzato, nosso mundo tecnológico e secularizado está repleto de mágicos, de ocultismo, de espiritismo, astrólogos, vendedores de encantos e amuletos e, infelizmente, de verdadeiras seitas satânicas. porta, il diavolo è rientrato Tendo sido expulso pela porta, o demônio voltou, dalla fede, pode-se dizer pela fé, expulso pela fé, regressa com a superstição. sei superstizioso, Isso, se tu és supersticioso, inconscientemente estás dialogando com o diabo. col dialogo non si dialoga. E com o diabo não se dialoga. La prova più forte dell'esistenza di A Satana prova mais forte da existência de Satanás não se encontra nos pecadores ou nos possuídos, mas nos santos. Mas como isso, padre? Sim, che il demonio per esempio é verdade que o demônio está presente e age em certas formas extremas e desumanas do mal e da maldade que vemos à nossa volta, mas dessa forma, porém, é praticamente impossível chegar, em casos individuais, à certeza de que realmente é ele, que se trata dele, dado que não podemos saber exatamente onde termina a sua ação e começa o nosso próprio mal. Por isso, a Igreja é sempre muito prudente e rigorosa no exercício do exorcismo, ao contrário do que acontece, infelizmente, em certos filmes. E nella vita dei santi, proprio lì, è che il É na vida dos santos, precisamente ali, que o diabo é obrigado a sair à luz, a estar contra a luz. chi più, chi meno, chi più, chi meno, tutti i santi Mais ou menos, todos os santos e grandes crentes testemunham a sua luta contra essa realidade sombria e não se pode honestamente presumir que todos tenham sido iludidos ou simples vítimas dos preconceitos do seu tempo. contro il demonio. A batalha contra o demônio, contra o espírito do mal, Gesù nel deserto. se vence como Jesus a venceu no deserto, com a palavra de Deus. Vedete che Gesù non dialoga Vejam que Jesus não dialoga com o demônio.
nunca dialogou com o demônio. O lo caccia via Ou o expulsa, o lo condanna. ou o condena, mas nunca dialoga. Nel deserto E no deserto, risponde non con la sua parola, responde não com a sua palavra, mas com a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, nunca dialoguem com o diabo. Quando vem aquela tentação, seria bonito isso, é belo isso, aquilo. Parem. alza il tuo cuore al Signore, prega la Madonna. Abre o coração ao Senhor, rezem a Nossa Senhora e o expulsem, como Jesus nos ensinou a expulsá-lo. San Pietro suggerisce anche oltre mezzo. São Pedro sugere também outro meio Non aveva bisogno, ma noi sì. de que Jesus não precisava, mas nós sim precisamos, a vigilância. Siate sobri, vegliate. Sede sóbrios e vigiai. Il diavolo Vosso inimigo, o diabo, che va in giro cercando, anda à vossa volta como um leão que ruge procurando a quem devorar. si dice non date occasione. E São Paulo, por sua vez, adverte, não deis lugar ao diabo. Per sempre il potere del principe di Depois de Cristo na cruz ter derrotado para sempre o poder do príncipe desse mundo, o diabo, dizia um padre da igreja, o diabo está amarrado como um cão em uma corrente. nessuno, Não pode morder ninguém, sfidando il exceto aqueles que, desafiando o perigo, se aproximam dele. può latrare, Pode ladrar, incitare, pode insistir, mas não pode morder, se non chi vuole. exceto aqueles que o querem. Scende e vai al diavolo e Se tu és um tolo e vai próximo do diabo, diz, il diavolo como estátua, arruína tudo. Distância do diabo. non si dialoga, Com o diabo não se dialoga. via. Distanza. O expulsa e se toma distância dele. E nós, todos nós, temos experiência de como o diabo se aproxima com alguma tentação. Tentazione dei 10 comandamenti. Tentação dos dez mandamentos. Quando nós ouvimos isso Distanza. ou sentimos isso, pare, distância. Não se aproximar do cão ligado com uma corrente. La tecnologia moderna, ad esempio, Por exemplo, a tecnologia moderna, para além de muitos recursos positivos que devem ser apreciados, innumerevoli mezzi per também oferece inúmeros meios para dar lugar ao diabo. molte volte vi calano. E muitas vezes aí se cai. Alla pornografia in rete, Pensemos na pornografia online, dietro la quale c'è un por mercato, detrás da qual existe um mercado próspero. lo sappiamo tutti, Todos sabemos disso. è il diavolo che lavora lì. É o diabo que trabalha ali. E questo è un fenomeno assai diffuso. Esse é um fenômeno muito difundido contra o qual os cristãos devem, no entanto, precaver-se cuidadosamente e que devem rejeitar vigorosamente. Qualsiasi telefonino Porque qualquer celular acceso a questa tem acesso a essa brutalidade, a questo linguaggio del demonio a essa linguagem do demônio, in rete. a pornografia online. La consapevolezza dell'azione del diavolo nella A storia consciência da ação do diabo na história não nos deve desanimar. il pensiero finale E o pensamento final in questo caso deve ser também, nesse caso, è sicurezza. de confiança e de segurança. Vattene via. Somente com o Senhor. Cristo ha vinto il demonio. Vá embora. Cristo derrotou o demônio e deu-nos o Espírito Santo Sua vittoria. para fazer nossa sua vitória. L'azione del nemico può volgersi A própria ação do inimigo pode ser aproveitada em nosso favor se, com a ajuda de Deus, a fizermos servir para a nossa purificação. Chiediamo perciò allo Spirito Roguemos então ao Espírito Santo, con le parole com as palavras do hino Veni Creator, afastai para longe o inimigo, dai-nos a paz sem demora, ci fa da guida e assim, guiados por vós, ogni male. evitaremos todo o mal. Estejam atentos. Il diavolo è furbo, ma noi O diabo é con la grazia di esperto, mas nós cristãos, com a graça de Deus, somos mais espertos que ele.